Por uma coisa que nunca se fala é a mãe. Como que a mãe identifica sentimentos? Por que todo mundo acha que a mãe tem que ser perfeita, que a mãe tem que dar conta de tudo, e quando ela dá os 5 minutos de surtada, todo mundo acha que ela tá louca? Por que será que tem essa cultura? Por que será que a gente não consegue lidar com a normalidade de nos sentirmos cansadas e avisar o próximo? Eu estou cansada, eu preciso da sua ajuda. Então, quando a gente identifica que precisa de ajuda e não se posiciona, para que aquilo possa melhorar, para que eu possa melhorar como pessoa, como mãe, em todos os outros aspectos, eu começo a criar um desequilíbrio emocional. É onde eu preciso de apoio e ajuda. E a gente acaba se escondendo através daquela perfeição que não existe. E aí, conta dessa mulher, que na verdade ela se torna mãe, ela já não é tão jovem, e aí o que acontece? Ela precisa voltar ao mercado de trabalho. E quando ela volta, ela sente uma grande dificuldade, aquela mulher que existia já não existe mais, ela precisa de ajuda, mas ela olha a outra, parece que tem uma vida perfeita. A outra parece que não tem nenhum problema. A outra, sabe, ela começa a se comparar, e quando ela se compara, ela quer esconder tudo aquilo que ela sente, e ela tá totalmente estressada. Porque muitas das vezes, aquilo que a gente esconde, que a gente não admite, são problemas que a gente tem que tratar. Sobrecarregada, onde vai ter o quê? Um acúmulo de tarefas, e ela não vai ter tempo de qualidade com o filho do mesmo jeito. Porque a importância dela estar em casa não é só para ela acompanhar e ver o que está acontecendo perto da criança. É porque em algum momento, porque ela não vai parar todo o tempo para ficar com a criança, ela vai ter as tarefas dela para executar. Então pense você, se ela não tiver um tempo, um equilíbrio emocional para ter um tempo de qualidade com o filho, vai continuar do mesmo jeito. Foi quando eu identifiquei que eu estava com problemas emocionais graves e que eu precisava mudar. Eu precisava de ajuda. Aquela mudança, pra mim, ela não estava previsível. Eu não estava preparada, entende? Então, assim, precisei me reposicionar, empreendendo, precisei identificar oportunidades de negócio para que eu pudesse retomar a minha vida com mais estrutura emocional, entende? E aí, quando eu entendi que não era o tempo que eu estava, que essa mãe compartilhou comigo, aí eu fico, mas eu vivo todos os dias no automático, eu acordo e também não me vejo fazendo outra coisa. Eu acordo, cuido dos meus filhos, dou banho, dou comida, naquela obrigação que a gente tem. O que eu quero trazer é a importância, gente, que muitas das vezes a gente precisa ter uma direção. Muitas das vezes os ladrões do nosso tempo estão aí e a gente não percebe. Sabe onde? Muitas das vezes em telas de celulares sem uma direção. Às vezes você está navegando nas telas de celulares e está perdendo um valiosíssimo tempo. Porque a gente acha que só navegar nas telas de celulares vai nos trazer algum conteúdo de valor. Mas a gente precisa identificar temas que nos façam bem, aprender, usar a internet para aprender e realizar nossas mudanças de comportamento. E é isso que a gente precisa fazer. Então, primeiro passo, a gente precisa parar, identificar o que a gente está sentindo e aceitar aquele sentimento. Aceitar que eu preciso dar um passo de mudança. Aceitar que aquele momento, para mim, está sendo difícil. E que eu vou precisar da ajuda do meu marido, vou precisar da ajuda de um profissional muitas vezes, e um médico muitas vezes. E qual o problema? Porque a sobrecarga materna, ela é muito grande. A mãe que trabalha fora, que está contra a casa, ela tem uma exaustão absurda. E muitas vezes ela não quer falar. Ela não quer falar. E aí o que vai acontecer? Ela vai dormir, igual eu falei ontem, ela vai viver naquele caos. E quando ela for dormir, ela vai sentir aquela necessidade de dever não cumprido, sabe? Ela vai dormir e falar, nossa, eu ainda tenho isso, vai ficar pensando em todas as tarefas e atividades que ela tem pra fazer que não conseguiu cumprir, nem no começo da semana. Então, o primeiro passo, meninas, é identificar sim e aceitar que a gente precisa de ajuda. Isso não é errado, isso não é feio. Muitas vezes, quando você aceita ajuda, você consegue ter mais tempo direcionado com seus filhos. E não importa a quantidade, importa aquele tempo que você vai ter direcionado, conforme a gente falou. Porque se você não está bem, como é que você vai ter um tempo de qualidade com seu filho? Emocionalmente, você está na sua área profissional. Bem, excelente. Aí você vai chegar em casa, vai pegar seu filho já naquela sensação de dever não cumprido. É isso que você quer? Não. Muda a rota um pouco. Use ferramentas que possam te apoiar, mas que vão ter um significado muito grande na vida de vocês. Que vai ter uma mudança absurda e que isso vai refletir em todas as outras áreas. Você precisa se priorizar. Quando você está bem, todos à sua volta vão sentir. Inclusive quem mais precisa, que são seus filhos. Eles precisam te ver bem. Que falsa ilusão que nós temos de achar que a gente transmite e a gente tá bem, que a gente transmite que tá bem toda hora, e isso não é real. A gente precisa identificar realmente os nossos pontos, trabalhá-los de forma precisa e eficiente de verdade, sabe? Com eficácia mesmo, para que a gente possa ter resultados diferentes. Quando você se posicionar diferente dentro da sua casa, na maternidade, você sentir com dever cumprido, todas as outras áreas vão dar um avanço imenso na tua vida. É algo que você precisa trabalhar de verdade. A sensação de culpa, ela existe, porque existe uma pressão. Pressão da sociedade em relação à mãe, pressão para que se torne mãe, pressão e dificuldade de definir prioridades, tudo isso está relacionado. Pressão para ser perfeita. E aí o que acontece? A gente fica igual aquele funil que eu comentei com vocês. Então vamos dizer que aqui no topo é a sua energia e as suas responsabilidades. Então quando você tem as suas responsabilidades e ali todas as áreas da sua vida você começa a ser barrado de alguma forma, você sabe que não está bem. Você precisa de um apoio, você precisa de um ajuste naquela hora,
naquela área. Então, se você não toma nenhuma ação, se você não muda nenhum comportamento, que diferença, que resultado diferente você vai ter? Esse funil vai se travar e você não vai ter o resultado que você deseja. Então, a gente precisa dar um passo para trás e aceitar aí os nossos sentimentos, as nossas falhas, olhar pra gente e dizer, realmente, eu preciso de ajuda nessa área, nessa área, nessa área, e como eu posso mudar? Como eu posso evoluir mais com relação a esse tema? Gente, estudando, estando com pessoas que estão no mesmo caminho que você. Como que nós vamos transformar as próximas gerações, as gerações que nós temos dos nossos filhos, dando a eles segurança e equilíbrio emocional? Como se eu não estiver bem? Impossível, eu preciso estar bem para que ele entenda como lidar com as situações e frustrações que irão surgir no decorrer do tempo. Então essa criança, ela precisa enxergar que aquela mãe, ela não é perfeita e ela é feita de pessoa. E pessoa, às vezes, também tem seus sentimentos. A forma que você vai lidar para melhorar é que vai ser um espelho para ele. É que ele vai sentir que você está com um tempo diferenciado, com um tempo de qualidade, e vai dizer, eu quero isso para mim também. A minha mamãe está gerando uma conexão comigo. Automaticamente, ele vai se sentir amado, vai se sentir segurança. Quando vierem os conflitos, e nós sabemos que existe, independente da idade, muitas vezes até pequeno, quando vierem os conflitos, que a escola traz, ou um amigo traz, alguma coisa aconteceu, ele vai compartilhar com você. E aí ele vai se sentir conectado a você. Ele vai se sentir amado por você. E o que mais vai fazer com que essa criança se sinta amparado é o seu amor, é a sua conexão. Porque muitas vezes a gente ama os nossos filhos, mas a gente precisa ter um tempo de qualidade exclusivo para gerar uma conexão ainda maior. Porque é isso que vai proteger essa criança ao longo dos anos. E quando ele for aí um adolescente, ou chegar numa outra fase, para que ele não encare os problemas que vão surgir de uma maneira 100% negativa. Ele pode muito bem ser um adolescente que sabe lidar com sentimentos. Por que a gente vai ficar mascarando os sentimentos? Mascarando birras. Muitas das vezes é a nossa forma de conduzir essas birras, esses comportamentos, é que faz com que a criança se isole e se afaste da gente. Existem meios da gente poder se desenvolver mais, né? Existem conteúdos, existem livros, existem muitas coisas, ferramentas que nos apoiam a isso. E sim, eu quero um batalhão de mulheres e mães que vão ter, sim, um olhar para a qualidade de tempo com seus filhos. Eu quero que você identifique aquilo em você que realmente precisa ser mudado e que você dê esse passo a favor do bem-estar de todos aí perto de você. Que seu filho sinta a sua mudança. Que você não viva mais no automático. No automático de acordar, ter que fazer tudo por obrigação. E aí no final do dia eu tô insatisfeita, não realizei nenhuma parte do meu sonho. Tinha um sonho de fazer isso, não consigo nem pensar em mim, porque eu só vivo em função do trabalho, casa, trabalho, casa no automático. Então, vamos deixar de viver uma vida no automático, vamos viver uma vida de verdade, gente. Uma vida, sabe, que transborde amor, que você sinta o sorriso dos seus filhos, que você sinta a conexão com seus filhos. Haverão momentos de desafios, com certeza. Com certeza. Eu passo por momentos de desafios todos os dias. Mas o que eu quero dizer, meninas, não desistam de identificar os sentimentos que vocês têm dentro de vocês, mas olhar de uma forma que permite que você evolua, que você seja muito melhor, que você consiga ter um equilíbrio em todas as áreas para que o tempo de qualidade seja de verdade com o filho de vocês, tá? Que vocês deixem de viver uma vida no automático para viver o extraordinário. Que vocês deixem de viver algo que não traz satisfação e sim por obrigação, mas para viver aquilo que de verdade toca no seu coração. Porque quando você ouve do seu filho que ele quer estar ali grudadinho com você, eu não abro mão desse sentimento, eu não abro mão de priorizar, de identificar as falhas, de reconhecer muitas vezes onde eu exagerei, onde eu não tive condições de ter um equilíbrio e lidar com aquela frustração. Então, muitas das vezes, identificar esses sentimentos de modo que ele torne-se positivo para a gente e para os nossos filhos é a virada de chave que você precisa, tá bom? Existem ferramentas, acompanhamento, existe muita coisa que a gente pode fazer juntas. E eu tenho certeza que cada dia mais vocês vão conseguir identificar aí dentro da possibilidade de vocês o melhor tempo para o filho de vocês e melhorar essas questões em termos de sentimentos. Se esse vídeo fez sentido para você, você vai clicar nesse link aqui abaixo e vai começar a transformar a sua rotina a partir de agora.